Quero convidar os irmãos a irem abrindo aí suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versos 7 a 21. Nós vamos concluir hoje o capítulo 4 da nossa série expositiva em 1 de João. O amor que vem de Deus. Nós estamos aqui talvez no ápice da mensagem da carta de 1 de João. O argumento mais forte, poderíamos dizer, que João faz, e até o argumento irresistível, o argumento irrefutável acerca da mensagem aqui que João tem para os seus leitores, para nós, para todos que têm acesso a essa carta. Vamos ler, depois nós fazemos a oração. Amém? Estão todos comigo em 1 de João, capítulo 4. Estou lendo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a Deus, não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor que vem de Deus, nós lemos isso aqui em 1 de João, aqui dos versículos 7 a 21 do capítulo 4. Aqui na carta de João, nós recebemos a mensagem, na carta como um todo,
nós recebemos a mensagem de que a verdadeira fé cristã, ela se manifesta em comunhão com Deus por meio de Cristo, é evidenciada por uma vida de santidade que se aparta do pecado, que foge do pecado, que reconhece o engano, que reconhece o pecado, e é evidenciada também pelo amor prático. Nós chegamos nessa parte agora da carta, do amor, o amor prático, que sai da teoria, né? que vai para a vivência, né? Nós vamos ver ainda nessa carta sobre a permanência na verdade, mas hoje nós vamos falar de amor. Falar de amor. As pessoas falam muito de amor. Não há nenhum termo, né? Ou nada é mais cantado, falado, né? Talvez ensinado do que amor. Nada é mais do que isso. Se a gente talvez for fazer um percentual de músicas em geral, em todo mundo, o amor ganha disparado, né? A temática de amor ganha disparado. Então é muito falado, é muito cantado, né? É algo que também confunde muito as pessoas, porque o amor que o mundo conhece, que pensa que conhece, é algo fundamentado em sentimentos, em sensações. O amor que o mundo quer, ele não é um amor que é apresentado aqui, mas é um amor egoísta. A grande maioria das pessoas tem uma visão de amor focada no eu, de querer encontrar o amor que me seja dado. As pessoas, elas não estão focadas em dar amor. E quando dizem que querem dar amor, na verdade querem uma barganha. Eu quero dar o meu amor para aquela mulher, para aquela garota, para aquele rapaz. Mas na verdade não quer só dar o amor, quer receber o amor, quer algo em troca, é uma troca. O amor que o mundo conhece, que o mundo quer, é uma barganha, é um toma lá e dá cá. É isso que o mundo ensina e quer viver no amor. E nós, por vivermos essa cultura, muitas vezes seguimos o curso desse mundo quando se fala de amor. Apesar de termos a palavra de Deus falando de um amor diferente, mas muitas vezes deixamos esse amor na teoria, apenas no conhecimento, na teologia, mas queremos viver o mesmo amor que o mundo quer, o mesmo amor que o mundo prega, e usamos esse amor como os parâmetros para os nossos relacionamentos. É assim também que muitas vezes nos comportamos. Nós agimos, ou melhor, nós reagimos de acordo com as ações que recebemos. Nós queremos receber o amor, a atenção, a consideração dos nossos irmãos, e se nós não temos, nós também não damos. Nós também não entregamos esse amor, né? Essa consideração para com os outros.
ou se damos primeiro, nós até podemos tomar a iniciativa, mas se não somos retribuídos, logo paramos. Opa, peraí, eu não vou ser besta de só dar e não receber nada em troca. É esse os parâmetros do mundo que invadem as portas da igreja, que invadem as nossas vidas e toma de conta das nossas ações, muitas vezes. Mas o que nós lemos aqui, nós vamos analisar um pouco, não de maneira muito profunda, mas dar uma passada aqui panorâmica sobre esse tema, é completamente o oposto, irmãos, do amor que o mundo tem. E nós precisamos entender que esse conceito do amor que o mundo tem, ele precisa ser desconstruído na nossa mente e coração. Porque o amor que nós precisamos conhecer e viver são os mostrados pela palavra de Deus, os exemplificados na pessoa de Jesus Cristo e a própria essência do nosso Deus. Deus é amor. Amém? Deus, Ele não apenas tem amor, Ele é amor. E isso traz uma diferença muito grande para as nossas vidas. Deve trazer uma diferença muito grande para as nossas vidas. Nossas vidas no sentido de vivência, de prática. Nós estamos aqui nesse estudo, ou nessas mensagens expositivas de 1 João, aprendendo que a fé genuína se expressa de três grandes marcas: obediência, verdade e amor. Então vamos analisar o tema do amor aqui, essas três pilares aqui de 1 João. Vamos para o último pilar, que é o pilar do amor aqui. Dos versículos 7 a 8, eu quero convidar vocês a lermos novamente. Nós vamos ver aqui que o amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? João, ele começa esse trecho logo com a chibatada no meio dos peitos da gente, porque não tem como ser mais claro, mais direto. Ele não faz arrodeios, percebe? Não há uma necessidade de que a gente venha aqui fazer uma análise para entender o que é que João está querendo dizer. Não tem como ser mais claro. João, ele já chama os seus leitores, que hoje somos nós, dizendo, ele usa de um linguajar afetuoso para falar de uma mensagem mais afetuosa ainda. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor, o verdadeiro amor, não o que o mundo canta, não o que o mundo ensina, mas o verdadeiro amor, ele
procede de Deus, é da essência de Deus, vem de Deus, mas não simplesmente de Deus dá, mas de quem Ele é. No versículo 8 ele diz: Deus é amor. Deus é amor. E essa, apesar de ser uma frase tão curta, talvez com termos tão conhecidos, mas nós precisamos entender que é algo extremamente forte. Extremamente forte. Deus, Ele é amor. Deus é justiça. Deus é verdade. Nós temos inúmeros atributos de Deus, mas talvez o que a palavra de Deus mostra com mais clareza, com mais expressão, é que Deus é amor. Mas calma lá, o fato de Deus ser amor, abre parênteses aqui, não significa que esse amor é um amor de tolerância ao pecado, ao erro, porque o mundo está também pegando essa frase ou essa afirmação aqui para defender as maiores atrocidades que o homem faz nos seus delitos e pecados. Não é isso, mas o amor de Deus, ele é manifestado, nós vamos ver no segundo tópico aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É ali que nós vamos compreender maior como é esse amor, o que é esse amor. Mas nós precisamos entender que o amor não é esse sentimento que nós temos às vezes. O amor não é a motivação que nos faz gostar de uma ou de outra pessoa. Não é a motivação. O que eu quero dizer não é o que o mundo diz: eu simpatizo com a pessoa, eu gosto de quem é aquela pessoa, eu gosto da sua aparência, eu gosto do seu jeito, eu gosto do seu tratamento, eu amo essa pessoa. O amor de Deus, ele não está fundamentado, o amor que Deus apresenta, ele não está fundamentado nessas ações humanas, mas naquilo que Ele é e faz e fez por nós. No sentido de que a manifestação clara desse amor é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas João, ele já usa então o argumento irrefutável que não pode ser derrubado para as relações entre os irmãos. Irmãos, amemos uns aos outros, não é porque as pessoas são boas, não é porque as pessoas têm valor em si, não é porque a gente precisa de uns dos outros, então a gente tem que amar porque a gente precisa um dos outros. Não, o argumento é direto, porque Deus é amor, porque Deus é amor. E João, ele fala algo que nos desmonta, que já nos choca também, porque ele diz que aquele que ama, ele é nascido de Deus, O amor, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos entender aqui. Todas as pessoas que amam
não significa que elas conhecem a Deus. Mas todos aqueles que são nascidos de Deus vão amar. Entendem? Nem todos que amam, tem pessoas que não conhecem a Deus e amam, não nesses princípios aqui. Tem sentimentos pelas outras pessoas, tem empatia por outras pessoas. Essa é uma característica de quem conhece a Deus. Mas todos aqueles que conhecem a Deus automaticamente vão aprender a amar as outras pessoas. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui na minha exposição. Aquele que ama é nascido de Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus, não é nascido de Deus e não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós precisamos entender que nós precisamos amar aos outros, porque nós somos nascidos de Deus, amém? Em Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus, nós nascemos de novo, e já que nascemos de novo, a ação, ou melhor, um atributo nosso agora passa a ser o mesmo atributo de Deus, o amor. Nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento das nossas vidas, pelo fato de estarmos olhando para Cristo, caminhando para o alvo, e nesse processo é inevitável, não tem como fugir de vivermos o amor de Deus. Certo? Nós temos que viver o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Porque faz parte da essência de Deus. Assim, faz parte do DNA. Assim como um filho herda as características genéticas do seu pai, nós que somos nascidos de Deus, herdamos o amor. E esse amor precisa ser manifestado. De uma maneira que, se nós não amamos, é como se nós estivéssemos fazendo um teste de DNA e esteja sendo comprovado que nós não somos filhos de Deus. Se nós não amarmos, é um exame de DNA dizendo: Deus não é o seu pai. Se Deus é o nosso pai, nós vamos amar, nós vamos aprender a amar, nós vamos crescer em amor. Não significa que nós vamos estar de um dia para o outro vivendo a plenitude do amor, mas que nós vamos estar crescendo em amor. Quando João afirma que quem não ama não conhece a Deus, ele está ensinando que o amor é uma marca indispensável do verdadeiro cristão. O conhecimento de Deus, aqui ele não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de relação, de experiência. O apóstolo aqui, ele não diz que todos os que amam são automaticamente salvos, mas que os salvos necessariamente aprendem a amar como Deus ama. A ausência de amor revela a ausência da comunhão real com Deus. Convido vocês a abrirem João, o Evangelho, capítulo 13, versículo 34 a 35. Enquanto a gente abre aí, a gente pode ir refletindo como é que está o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor. Nós estamos expressando o caráter de Deus nas nossas palavras e nas nossas ações.
se há frieza, se há indiferença ou até ódio em nossos relacionamentos, precisamos nos perguntar se realmente conhecemos a Deus. Amém? João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? É o amor. Interessante isso, né? Porque as pessoas não vão saber que nós somos filhos de Deus, se nós conhecemos a Deus, porque conhecemos muito a Bíblia, porque realizamos milagres, né? Porque profetizamos ou fazemos aquilo. O Senhor Jesus Cristo diz que as pessoas vão saber que nós conhecemos a Deus se nós amarmos uns aos outros. Começa em casa, né? Na família da fé. É assim que as pessoas vão saber que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Versículos, voltamos lá para a 1 de João, capítulo 4, versos 9 e 10. Como é que nós vamos saber viver esse amor? Nós sabemos que Deus é amor e sabemos que precisamos amar uns aos outros, mas como? Como é? Como é o parâmetro? Como é o modelo, né? Versos 9 e 10 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João agora, ele está aqui explicando como esse amor divino foi revelado, como ele foi apresentado. Ele não dá só a teoria, ele dá a prática. Ele não diz só como é, mas ele diz como fazer. E sabe como foi que ele disse isso? Enviando Jesus. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Mais ainda, Jesus foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. E aí é interessante, a palavra propiciação, né? Nós temos um termo aí muito importante, né? Para entendermos acerca do amor de Deus. Propiciação é tomar o lugar de outro. Expiação e propiciação são termos dos sacrifícios que vinham lá no Antigo Testamento e que foi cumprido também em Jesus, principalmente em Jesus. Propiciação é tomar o lugar. A expiação é aplacar a ira de Deus por causa do pecado. Deus, ele tem uma ira justa em relação ao pecado. Deus se ira com o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não passa mão ou fecha os olhos para o pecado, como o mundo quer dizer, como o mundo quer ensinar. Deus se ira com o pecado. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus não contempla o pecado. Mas Deus, no seu infinito e grande amor, ele criou o sacrifício para
aplacar a ira dele contra o pecado, que é um pagamento do pecado. Os pecados, ele tem o preço a ser pago, e o sacrifício de Jesus, ele foi a propiciação dos nossos pecados. Nós não temos, jamais iríamos ter a condição de pagar os nossos pecados e assim aplacar a ira de Deus. Era necessário que Jesus viesse e morresse em nosso lugar para aplacar a ira de Deus. E Deus tem tanto amor para conosco, Deus é amor ao ponto de enviar Jesus. Ele enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem aplacados. E assim, nós vemos Deus agindo do começo ao fim. Ele é amor, a ponto de enviar o seu Filho para pagar os pecados do mundo, de todos os que creem nele, e assim satisfazer a justiça de Deus. Jesus satisfaz a justiça de Deus na cruz do Calvário, e isso só é possível porque Deus é amor. Então, como é o amor de Deus? O amor de Deus, ele é sacrificial. É um amor que sacrifica. É um amor que dá a quem não merece, a alguém que é indigno, a alguém que é incapaz de retribuir, a alguém que é incapaz de pagar. Esse é o amor de Deus. E aí a gente precisa fazer a ligação com o que João está querendo dizer. O argumento de João é o seguinte: olha, meus amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Como é que Deus é amor? Deus é amor a ponto de sacrificar o seu Filho perfeito, justo, em nosso lugar. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. É necessário que nós amemos uns aos outros, porque nós somos nascidos de Deus. E se nós somos nascidos de Deus, se nós conhecemos a Deus, nós precisamos amar uns aos outros nesse conceito de amor, a ponto de nos sacrificar. Amar a quem não merece. Amar aquela pessoa que nos faz mal. Amar aquela pessoa que é indiferente para conosco. Nós não podemos seguir o padrão de amor do mundo, que é o quê? De retribuição. Me fazem o bem, eu faço o bem. É legal comigo, eu sou legal. Fala comigo, eu falo. Não fala, eu não falo. Demonstra amor para comigo, eu demonstro amor. Não, não é esse. É de sacrifício, é amar pessoas imperfeitas. Eu amo ela, eu faço as coisas e a pessoa ainda só se me dá patada, mas eu preciso continuar amando, porque o meu modelo de amor não é o modelo do mundo. O meu modelo de amor é o de Deus, que se sacrifica, que se dá por quem não merece. Se a gente acha difícil, né? A gente acha talvez injusto fazer as coisas por quem não retribui, e Deus, que entregou o seu Filho
para morrer por nós, que não retribuímos, irmãos. Nós não retribuímos o amor de Deus. Nós não amamos a Ele acima de todas as coisas. Tem muita coisa acima ainda do nosso amor por Deus. É ou não é? Nós não somos capazes de abrir mão de tudo pelo Senhor ainda. Nós não fazemos isso. Mas Deus nos ama. Deus nos deu seu filho e Ele não se arrepende de ter dado seu filho. Ele não para de puxa vida, não devia ter mandado Jesus. Não existe isso. Ele nos ama com um amor eterno e um amor que entrega seu filho. Eu não tenho a menor disposição de entregar a minha filha por ninguém. Por ninguém. Por melhor que seja a pessoa. A outra pessoa pode ser melhor do que eu, pode ser melhor do que a minha filha. Eu não tenho como fazer isso. Nenhuma das duas minhas filhas. Mas Deus deu o seu filho por mim, que sou um grande pecador. Faço minhas as palavras de Paulo, o pior dos pecadores. Mas nós somos confrontados pela palavra de Deus a abandonar o velho padrão de amor do mundo. O microfone está falhando aqui, né? Deixa eu pegar outro. Oi. E adotarmos o padrão de amor de Deus, o amor revelado na cruz. Vamos abrir lá em Romanos 5:8. Diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 5:1 e 2, não precisa abrir não, vou ler lá para vocês. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Dos versos 11 a 16, nós vamos ver o amor, ela é a evidência da presença de Deus. Vamos ir memorizando aqui como é que essa mensagem de João ela se organiza aqui, né? O amor é evidência de Deus. O amor se manifesta na cruz de Cristo e primeiro, o amor é evidência de Deus, ou evidência não, é essência de Deus, confundindo aqui essência com evidência. O amor é a essência de Deus. Segundo, o amor se manifesta através de Jesus Cristo, é nele que é exemplificado a nós.
e o amor é evidência da presença de Deus. Nós podemos ter a certeza de que Deus se faz presente no nosso meio e na nossa vida quando o amor é vivido na prática, quando o amor é manifestado nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque o amor é evidência da presença de Deus. É o que esse trecho aqui, do versículo 11 até o versículo 16, está nos dizendo. Eu não vou ler novamente por causa do tempo aqui, né? Aqui João faz uma transição lógica e prática. Se fomos amados por Deus dessa forma sacrificial, então somos chamados a amar da mesma maneira. E ele afirma que, embora ninguém tenha visto a Deus, ele passa a ser visível quando nós amamos uns aos outros. Nos faz lembrar o que lemos lá no Evangelho também de João, né? Nisto vão conhecer, vão saber que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Deus, ele é invisível, mas na hora que os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, amam uns aos outros, Deus passa a ser visível, não de maneira física, né? Mas de maneira experimental. As pessoas experimentam o que é de fato a presença de Deus, é quando as pessoas amam uns às outras. O amor mútuo entre os crentes é a principal forma de Deus se manifestar ao mundo hoje. Ele permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Essa seção aqui de João, de 1 de João, destaca que o amor cristão é ao mesmo tempo fruto e evidência da presença de Deus. Amém? Entendem? O amor, ele é fruto de Deus e a evidência da presença de Deus. Entendem? Vamos gravar isso. Nós amamos porque recebemos o amor de Deus. O nosso amor é fruto de Deus. E esse amor também é a evidência de que estamos em Deus, de que somos de Deus. Como eu falei, o exemplo aqui do DNA é um exame claro de DNA que a gente mostra, nós somos de Deus porque nós manifestamos esse fruto, o amor que recebemos dele. Deus, ele não está distante, ele habita em quem crê e manifesta esse amor através das relações humanas. O Espírito Santo confirma essa realidade dentro de nós, e a confissão de fé em Jesus anda junto com o amor prático ao próximo. Um amor invisível que não se manifesta em atitudes concretas é, na verdade, inexistente. Quando a gente diz que ama os irmãos, que ama as pessoas, mas esse amor não é visto em atitudes práticas, esse amor não existe. Amor não é apenas uma afirmação. Nós dizemos de fato que amamos as pessoas com ações. É a ação falando. Me faz lembrar uma frase de Hernandes Dias Lopes, né? Que as atitudes gritam tão alto que a gente não escuta a voz. O que ele está querendo dizer com isso é que se nós dizemos que amamos as pessoas, mas somos indiferentes às necessidades delas, né? Nós não demonstramos esse amor na prática. Essa minha atitude, ela grita tão alto que as pessoas jamais vão ouvir eu dizer, ouvir a minha voz dizendo eu te amo.
Sem a prática, o amor não existe. Só verbal, ele não é amor. Ele é o amor lá do mundo, que nós falamos aqui no começo. Então, como nós temos tratado as pessoas dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho? Como tem sido a nossa manifestação, a manifestação das nossas atitudes para com as pessoas que estão ao nosso redor? O amor que você professa está sendo traduzido em ações práticas? Pequenos gestos como ouvir, perdoar, ajudar, servir, são meios pelos quais Deus se revela ao mundo através da nossa vida. Deus é invisível, mas quando o crente ama, Deus se torna visível. Nosso amor pode ser o espelho que revela a imagem de Deus aos que nos cercam. João 17:23 diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Colossenses 3:12 e 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Perdoai-vos, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? A palavra de Deus manifesta muito claro a essência de Deus em todos os seus livros. Nós temos que amar fundamentado no amor de Deus, que se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vamos encerrar essa sessão aqui de 1 João, dos versos 17 a 21, entendendo que o amor remove o medo e produz obediência. O amor remove o medo e produz obediência. Vou ler novamente, a gente já está um pouquinho adiantado no horário, mas eu vou ler aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João encerra então esse trecho mostrando as consequências do amor aperfeiçoado em nossas vidas. Quais são as consequências de vivermos esse amor? Quais são os resultados de vivermos esse amor? É que o amor ele vai lançar fora todo medo. Primeiro aqui o exemplo é o medo no juízo, diante do trono do Senhor Jesus Cristo, quando nos apresentarmos lá. Se nós vivermos o amor, nós não seremos envergonhados. Nós não temeremos estar na presença do Senhor, porque nós vivemos o amor que Ele nos ensinou. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo dessa condenação. E não só dessa condenação, medo desse juízo, mas lança fora
todo medo. Quando conhecemos o verdadeiro amor e vivemos o verdadeiro amor, nós vencemos o medo. E o medo é um inimigo muito cruel. Eu tenho momentos em minha vida que enfrento medos. E de fato, digamos assim, de maneira de experiência, não experiência em sentimentos, mas experiência do que a palavra de Deus diz e que eu já experimentei vivendo. Quando nos deleitamos no amor de Deus, quando vivemos o amor de Deus, né? Amando a Ele, amando aos outros, o medo se vai. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor vai nos ajudar a enfrentar as ansiedades. A ansiedade é provocada por medo. Medo do que vem pela frente. Seja o que for, é um medo. E o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Que amor é esse, né? Que amor tremendo é esse, o amor de Deus. Nenhuma canção no mundo, ou mesmo entre as igrejas, pode expressar com exatidão o amor de Deus. Amém? E João aqui conclui mais uma vez dando uma pancada na gente, né? Dando uma pesada no meio dos nossos peitos, né? Que nem faz lembrar aqueles golpes de karatê, assim, que rebola o outro lá no chão. Versículo 20: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, não ama a Deus. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Irmãos, uma característica clara e evidente de alguém que conhece e ama a Deus é viver o amor para com as pessoas. Aquele que ama a Deus, ele não vai ser uma pessoa conflituosa. Ele não vai ser uma pessoa que está sempre retribuindo o mal com o mal. E muito menos criar problemas, dissensões, facções, contendas entre os irmãos, porque quem é de Deus não faz isso. Quem faz isso é porque não conhece o amor de Deus. Eu entendo que é isso que João está falando. É isso que a palavra de Deus está falando. Então a gente tem que estar sempre revendo as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para vermos se nós estamos enquadrados entre aqueles que conhecem a Deus, ou se nós estamos vivendo a religiosidade dos crentes, fazendo parte de uma igreja terrena, mas não da igreja celeste. Aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo vão crescer em amor, vão talvez encontrar dificuldades, mas vão estar progredindo, é numa reta ascendente, não o contrário, não de altos e baixos,
mas vai estar sempre crescendo em amor. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João desmonta a hipocrisia religiosa. O amor a Deus e ódio ao próximo não coexistem, não tem como relacionar. Eu amo a Deus, mas olha, eu não suporto fulano. Eu amo a Deus, mas aquela pessoa para mim nem existe. Não existe isso. Não existe. Você pode ter certeza, você não ama a Deus, você não conhece o amor de Deus, se esse pensamento faz parte do seu coração. Isso não significa que às vezes a gente tenha que lutar para viver esse amor. Não significa que esse amor é fácil de ser vivido assim. Mas aquele que conhece a Cristo vai ter sempre a certeza que precisa lutar contra o ódio, contra a indiferença, contra o desprezo das outras pessoas. Então, concluo aqui dizendo que esse texto de João aqui revela, mais uma vez, ele está conectado ao todo da palavra de Deus, né? Desde lá do Antigo Testamento, Deus revelou o seu amor fiel e redentor. Esse amor alcança a sua plenitude na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. João 3,16 é a manifestação mais clara disso. O Espírito Santo derrama esse amor em nossos corações, tornando-nos canais do amor divino no mundo. João nos chama a refletir o amor de Deus que nos salvou. O amor não é opcional, é essencial. Não é teoria, é prática. Não é humano, ele é divino. Amar é a prova da comunhão com Deus e a marca distintiva dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você já recebeu o amor que Deus ofereceu na cruz? Você já recebeu o amor de Cristo manifestado em Cristo? O amor de Deus está moldando os seus relacionamentos, a sua vida. Sua vida tem sido moldada pelo amor de Deus. Que tal hoje nós pedirmos a Deus que aperfeiçoe o amor dele nas nossas vidas? Que tal nos comprometermos a amar como ele ama? A vida cristã, ela precisa ser marcada por decisões diárias em nossas vidas. Nós não podemos deixar a decisão que tomamos de seguir a Jesus Cristo lá atrás. Nós precisamos dia a dia tomar a decisão de seguir ao Senhor segundo o que a palavra de Deus nos chama a viver. Então, diante de lermos, de meditarmos nesse texto, nós não podemos sair daqui sem tomarmos decisões. E aí fica a pergunta: eu vou continuar do mesmo jeito que eu entrei aqui hoje, ou eu vou meditar no que foi lido, pregado, eu vou me comprometer diante do Senhor
a melhorar, a mudar as minhas atitudes, a mudar a maneira como me relaciono com as pessoas, a mostrar o amor de Deus através das minhas atitudes. Escolha hoje o que fazer. Escolha, decida se vai querer tomar alguma decisão nesse sentido ou se vai continuar da mesma forma. Se Deus é amor e nós somos seus filhos, então o amor precisa ser visível em nossas palavras, atitudes e relacionamentos. Que o amor que recebemos do Pai seja o amor que doamos ao mundo.